as últimas definições que foram feitas na última reunião em relação à alteração do edital de eleição do Conselho, uma vez que aquele parágrafo que dispunha sobre a exclusividade, né, que cada cadeira, cada distrito teria que ter apenas uma cadeira, ela está no edital, mas também no regimento do Conselho. E dessa forma, a gente veio aqui fazer duas deliberações hoje, né? Ou melhor, dessa forma, mesmo que tenha sido votado e deliberado pela alteração do edital de eleição, ainda assim ele fica sem efeito, porque o regimento interno do Conselho dispõe a mesma questão. Então, o que nós vamos deliberar aqui hoje é sobre a possibilidade de revisão do regimento para fazer essa alteração também no regimento interno do Conselho, e se entendermos que sim, aí a gente tem uma sugestão de redação que pode ser aí escrutinada pelos demais conselheiros em seguida. Esther, tu tem uma questão de ordem? Tem uma questão de ordem. Não veio a ata para a gente corrigir e aprovar hoje, né? A data da última reunião. Então, isso não foi postada a gravação da reunião, não veio a ata para fazer a correção. Agora temos uma nova reunião com deliberação. A próxima reunião nem somos mais, já terminou o nosso mandato. Quando que eu vou fazer a correção da ata da reunião da qual eu participei? Porque eu quero, em razão dos fartos erros de português e de conteúdo nas atas, nós somos obrigados a corrigir as atas. E eu preciso da gravação para fazer a degravação da reunião. Então, não foi postada a gravação ainda, não veio a ata para corrigir, hoje temos mais uma reunião, e quando que virão essas atas? O nosso mandato termina, quando que virão essas atas para a gente fazer a correção? Ou teremos que impetrar mais um mandado de segurança contra a presidência para receber as atas e as gravações? Esther, como, né, todo mundo sabe, a última reunião foi na segunda-feira, a gente já está providenciando as atas e a publicação dos áudios, e assim que a gente tiver disponibilidade, elas serão colocadas para o Conselho. Essa extraordinária foi realmente bastante em cima da hora, tem que entender que a gente está no meio do processo eleitoral, ou seja, vários do nosso pessoal que trabalha na secretariado do Conselho também estava auxiliando na eleição. Então, existe uma questão aqui de capacidade e de possibilidade de apresentação das atas e das gravações, mas assim que estiver disponível, e isso até no início da semana que vem, a gente vai disponibilizar para os demais conselheiros. Eugênio? Não, os demais não, é porque eu quero corrigir as atas das reuniões da qual eu participei. Você vai ter essa oportunidade, aqui. Esther, independente, você vai ter essa oportunidade, não se preocupe com isso. Bom, eu espero não ter que impetrar mais um mandado de segurança para receber ata e gravação, né? Porque não será necessário, Esther. Eu acho bom, porque assim, ó, com uma prefeitura que tem mais de 700 cargos comissionados, você me dizer que não pode lavrar uma ata de reunião é um deboche com o povo que paga o salário de ser mais de 700 comissionados, né? Espero, o nosso prazo regimental é de 10 dias para as atas. Eu entendo que nós estamos dentro do prazo. O próximo, Eugênio? Eugênio? Eugênio não está respondendo, acho que o próximo é o Miguel. Agora sim, né? Ok, obrigado então, Ivana. Boa tarde a todos e a todas. Ivana, eu gostaria de colocar aqui o meu ponto de ressalva em relação à questão de ordem, em relação ao segundo ponto, né, que eu vejo que ele não pode entrar nessa pauta, por entender que, primeiro, nós temos que aprovar a alteração do regimento interno. A gente observa em todas as leis e as alterações de portarias, alterações de regimento, que a obrigação de fazer a devida publicação no Diário Oficial. Isso não está. Isso, inclusive, está na própria
resolução número 03, que esse regimento vai entrar em vigor a partir da sua publicação. Tendo em vista que a alteração que está sendo proposta no regimento interno, ele tem que primeiro ser publicado, para depois, então, a gente discutir, no meu ponto de vista, né, para discutir o edital eleitoral. Então, para mim, o edital eleitoral nessa reunião está prejudicado. Ou seja, para ter efeito jurídico, primeiro, se aprova a alteração do regimento, e não, que hoje vai ser discutido. Aprova-se na próxima reunião, onde vai ser, a próxima plenária, onde vai ser apresentada a ata de hoje, para então, na ata, a partir da aprovação da ata de hoje, onde vai ter o devido efeito legal, porque nós podemos corrigir, a ata vai ser corrigida, nós temos essa prerrogativa de corrigir, para depois, então, discutir o ponto número 2 da pauta. Então, o ponto número 2, minha questão de ordem é que o ponto número 2 da pauta está prejudicado, não pode entrar nessa reunião. Desculpa, Eugênia, eu não entendi, porque eu não entendi exatamente qual foi o teu apontamento. Pode repetir, por favor? Eu posso repetir. Toda a legislação do Conselho, tanto as resoluções do Conselho, tem que ser publicada no Diário Oficial, para ter efeito legal. Correto? Se o regimento vai ser discutido hoje, e ele vai ser discutido hoje, a próxima ata, nós vamos discutir a aprovação, né? A gente vai corrigir, inclusive, esse regimento. Então, esse regimento só pode ser publicado, a alteração dele, a partir da próxima ata, onde a gente vai discutir isso em plenário. Isso é uma questão específica que está no regimento, correto? A partir dessa, aí a prefeitura, a presidência do conselho, tem a prerrogativa de publicar. Após essa publicação é que a gente vai poder discutir o edital eleitoral, porque a partir dessa publicação é que vai se ganhar a prerrogativa legal para se discutir esse segundo ponto. O que tu está dizendo é que o pleito eleitoral passado não vai poder estar de acordo com a alteração do regimento que a gente vai fazer nessa reunião, é isso? Não. Ivana, nós não vamos alterar o regimento interno hoje? Iremos. Não, a ideia é que sim. Exatamente, nós vamos alterar o regimento interno hoje. Esse regimento, ele só vai entrar em vigor legal, dentro da legitimidade, que diz os princípios da legalidade, e que está dentro da lei orgânica do município, a partir da sua publicação. Ok. Correto? Então, estou dizendo o seguinte, e o segundo ponto da ata, que é a resolução número 04, ela está prejudicada. Porque a gente só vai poder lançar a segunda resolução para a questão da eleição do Conselho a partir da aprovação desse regimento, dessa alteração do regimento. Então, não tem garantia legal, jurídica, para ser aprovado o segundo ponto da ata. A questão é, vocês entenderam que a ideia aqui não é alterar o pleito que já passou, e sim fazer um novo pleito. Exatamente. E eu não estou propondo isso, estou dizendo que a proposta que está hoje na ata que eu li lá, que está no encaminhamento que vocês encaminharam, certo? Ela está lá como vai ser aprovada, mas ela vai ser aprovada com base na alteração do regimento. Correto? Sim, se a alteração do regimento já foi aprovado, não tem por que a gente deixar de fazer a alteração da eleição, mesmo porque senão não vai ficar para essa composição do conselho, sim para o próximo. Ivana, a gente que trabalha no serviço público, a gente tem que entender que uma resolução como essa só entra em vigor a partir da sua publicação. E isso se dá dentro do Diário Oficial. É o que determina a lei orgânica do município. Tá bom, Eugênia, a gente vai analisar a tua questão de ordem. O próximo é o Miguel. Tá no mudo. Tá sem som, Miguel. Miguel tá sem som.
Eu acompanho essa colocação do Eugênio com relação a essa sequência que deve ser cumprida e respeitada, né? E, por outro lado, a minha questão é, eu quero saber se foi divulgado o resultado da votação. O resultado da votação vai ser divulgado, foi divulgado ontem, E onde é que está divulgado? no Não, Diário Ivana. Oficial. Vou Ele conferir. sai hoje no Diário Oficial, conforme o É hoje, cronograma. isso. Não, É mas hoje, é hoje eu- dia 7, que vai ser divulgado. é um Desculpa, Miguel. questionamento que estou fazendo, está tudo muito atropelado. A gente deveria ter recebido primeiro o resultado da votação antes de ser convocada a esta reunião de hoje. Porque você tem que entender que a partir dos resultados das votações se consolidam, se elaboram estratégias de participação. Então, você não pode, tem que estar respeitando esses tempos, não está respeitando nenhum dos tempos que a gente precisa entre uma etapa e outra. A Ok, Miguel. apuração, oi, Ivana, a apuração dos votos foi evento público ontem, aberto a todo mundo. Quem esteve presente ontem pôde verificar a apuração dos votos, e quem não esteve presente, aguarda o Diário Oficial que vai ser divulgado hoje, conforme o cronograma aprovado pelo próprio Conselho. A questão é que o que vai ser Quem não feito esteve hoje não presente altera a recebe- eleição anterior, Miguel. Mas Quem eu não entendo esteve- a tua colocação. Desculpa, quem não esteve presente não recebe a informação? Como que é? Vai receber hoje via Diário Oficial. Quem esteve presente recebeu ontem, pôde presenciar ao vivo. Quem não esteve presente vai receber hoje via Diário Oficial. Mas isso que estou falando, essa informação deveria chegar antes de ser divulgada, antes de realizar esta reunião, para discutir uma outra votação suplementar. Está claro o que estou falando? Sim, tá claro. Tá. Obrigada, Miguel. Hélio? Boa tarde a todos. Primeiro, presidente, salvo engano, isso é uma reunião extraordinária. Uhum. Reunião extraordinária, nós não fazemos a aprovação de atas de reuniões ordinárias, né? Segundo ponto, eu vou solicitar que seja transcrito na íntegra a fala da conselheira Esther de agora. Obrigado. Nossa, mas eu faço questão de registrar minhas falas em ata. Inclusive, sou eu que tenho que exigir sempre as minhas falas. Ô, Ivana, como eu estou inscrita... Eu já te chamo de volta, Esther. Eu posso manter a ordem dos inscritos? Ah, tá, perdão, não sabia que tinha outro. Sim, é o Jorge. Boa tarde. Então, corroborando aí com o que o Eugênio falou, na verdade, não é uma opinião do Eugênio, é o que está na lei, né? Que para ser um ato perfeito, administrativo perfeito, tem que ter publicidade em diário oficial, né? E o ato administrativo não se completa se não houver essa publicação. Hoje não concluiu todas as fases necessárias à sua inserção no mundo jurídico. Inclusive, o Celso de Mello, né? Ele diz lá que o ato administrativo é eficaz quando está disponível para a produção de seus efeitos próprios. Ou seja, quando desencadeado seus efeitos típicos, não se encontra dependente de qualquer evento posterior. Então, se quer mudar o regimento, que se mude. Agora, o outro ato que depende da publicação do regimento, tem que ficar aguardando, né? Aí ele ter a eficácia, né? Jorge, o que define a aprovação da alteração é a própria aprovação pelo Conselho, né? A publicação do ato no Diário Oficial, ela é para dar publicidade e etc. No entanto, o efeito da aprovação, ela já acontece a partir do momento que a alteração é aprovada. Não, ela tem que ser publicada para ter a efetividade, Não né? é assim. Ela, para ser efetiva, para ser eficaz, tem que estar publicada. Ok. Ivana, o segundo Gente, artigo... vamos seguir, por favor, a ordem Certo, é só acompanhando aqui, só para esclarecer, inclusive, que o Getúlio colocou, o segundo artigo da resolução, tanto a número 3 como a número 4, é claríssima. Ela só entra em vigor a partir da publicação, e é no Diário Oficial. Não sou eu que estou falando, não. É o grande jurista, né? Celso de Mello, pô. Não estou inventando isso. Por favor. Ok. O próximo, Luísa? Tirou. Esther? Não, é que
Quando eu falo que nós tínhamos que aprovar primeiro a ata passada, não interessa se foi ordinária ou extraordinária, porque o Conselho não segue esta regra, tá? Ele não numera. Se vocês olharem toda a numeração das atas, é 79, 80, 81, 82, não importa se é ordinária ou extraordinária. Nós estaremos hoje deliberando sobre uma pauta que vai interferir numa decisão da reunião passada. Então, como é que nós não vamos hoje aprovar a ata da reunião passada? Então, não tinha que convocar uma assembleia extraordinária. Então, tinha que manter a decisão da reunião passada e pronto. E aí, aguardar a próxima reunião ordinária. Agora, aprova uma coisa numa reunião ordinária e daí convoca uma extraordinária que vai deliberar sobre a alteração da reunião anterior e vem aqui dizer que nós não precisamos aprovar a ata? E é isso que o Eugênio está falando. Como é que vai publicar no Diário Oficial uma alteração de regimento para daí poder, sem ter aprovado a ata? Primeiro tem que aprovar a ata para depois publicar no Diário Oficial, para depois mexer no edital de eleição. Claro que, registro aqui a minha fala, por gentileza, claro que depois de inúmeras ilegalidades e violações à lei e ao regimento interno, isso aí a gente nem espera que a maioria desse conselho, né, porque não é só a prefeitura, é sempre a maioria do conselho, vá agora querer respeitar. Né? Mas eu quero consignar que isso é ilegal do ponto de vista administrativo e também imoral. Ivana, a gente tinha pedido a palavra aqui, eu cliquei no botão errado na hora de... E daí tu passou. Podemos falar? Tá, ok. Bom, pessoal, apenas colocar a intenção do que a gente pensou para convocar essa reunião extraordinária, né? Ao constatar que não teríamos... eu acho que tem alguém com o microfone ligado ali que está dando eco aqui. Ao constatar que não teríamos como preencher todas as vagas com o pleito que finalizou ontem, a gente viu por necessidade que teríamos que obrigatoriamente fazer a suplementar, né? A reunião do conselho passado, a gente já meio que deixou instituído a data da primeira reunião ordinária do próximo conselho, que é para o dia 1º de julho. Então, a ideia nossa de trazer e fazer a convocação da reunião extraordinária para hoje é para justamente tentar viabilizar a eleição suplementar e compor todas as 40 cadeiras antes da data de 1º de julho, né? Então, essa é a nossa proposição. A nossa ideia aqui, e eu acredito que concordo com as questões regimentais que devem ser observadas para que seja um ato administrativo perfeito, né? Mas a nossa ideia aqui é, uma vez respeitada a decisão soberana da plenária em aprovar uma pauta, a gente dá prosseguimento na realização dessa aprovação de pauta, né? Independente da ata ter sido depois aprovada ou não. A gente entende que a votação sendo soberana, legítima, uma votação aprovando determinado item, ela tem a sua prerrogativa legal de existir e possibilitar a publicação das derivações dela decorrentes. Por exemplo, caso aprovarmos aqui a mudança do regimento, nada impede de a gente fazer a publicação dessa mudança do regimento antes de aprovarmos a ata, que é um ato administrativo posterior, né? Então, tendo isso exemplificado, qual a nossa ideia de procedimento hoje? Aprovarmos ou não, né, mediante o debate da plenária, a alteração do regimento. O regimento sendo alterado ou não, a gente procede para uma segunda aprovação, que seria o edital suplementar, que é uma cópia do edital que finalizou ontem, apenas restringindo a eleição para as vagas que ainda não foram ocupadas e
alterando ou não esse parágrafo único, tá? Fazendo isso, aprovando ou não, né, deliberando sobre essas duas pautas, a gente publicaria hoje o regimento interno no Diário Oficial e publicaríamos na segunda-feira o edital suplementar, posterior à publicação do regimento interno, visando garantir o ato administrativo perfeito, conforme o Jorge Getúlio mencionou. Agora, se não for do entendimento, o que a gente está fazendo, em verdade, é votando em bloco, né? A gente vai votar em bloco duas matérias que são concorrentes e providenciar a publicação da primeira para a posterior publicação da segunda. Essa foi a intenção apresentada, a estratégia apresentada para quê? Não é para atravessar, não é para atravessar nada, é apenas para que a gente possa possibilitar a ocupação plena do Conselho antes do dia 1º de julho, que é a primeira reunião da nova composição. Então, apenas para deixar isso esclarecido aos senhores e senhoras, para que possam daí fazer as suas avaliações. Obrigada, Alexandre. O próximo é Jorge Getúlio. Então, embora haja uma boa vontade, né, uma finalidade, digamos, boa, né, a gente não pode atropelar os princípios, né, que são normas basilares, são alicerces de qualquer lei, né, de qualquer ato. Então, a gente já está burlando várias vezes, né? Então, esse artifício de publicar agora, ou no mesmo dia, como já houve, né, ele não confere eficácia ao ato administrativo. Então, a gente só poderia deliberar sobre o edital da votação depois que tivesse publicado, não fazer como você mencionou, não sei o nome. Tá? Votar em bloco. Tá. Obrigada, Getúlio. Esther? Bom, eu gostaria, porque eu não sou uma rábula, eu sou uma advogada e realmente conheço a lei. Na reunião passada foi dita uma besteira enorme aqui, dizendo que a gente pode violar a lei desde que não cause prejuízo. Isso aí é um absurdo, porque a administração pública, isso pode caber para o particular. Na administração pública, ela está distrita aos princípios constitucionais que regem a administração pública. Ela só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, isso que esse último cara falou aí, que eu não sei nem quem foi que falou, de que podemos isso, podemos aquilo, isso é ilegal, isso é imoral do ponto de vista administrativo. E eu acho que o conselho, a presidência, sei lá quem, a prefeitura, deveria ser mais objetiva e mais transparente. Por que ela está escondendo o resultado da eleição? Né? Por que ela não divulgou para o conselho da cidade? Por que ela está esperando aprovar alguma coisa aqui nessa reunião hoje para depois divulgar o resultado da eleição? Não seria mais fácil ela falar quem que ela quer colocar aqui dentro do conselho? Porque nós, as entidades comunitárias, nós não estamos nem aí. Nós aqui só fazemos papel para preencher, quando não fazemos papel de palhaço aqui dentro. Só para preencher espaço, né? Então, nós, as entidades comunitárias, não temos, na realidade, papel nenhum aqui dentro do conselho, a não ser ocupar espaço e incomodar a prefeitura, né? Então, seria mais fácil falar, olha, nós queremos ajeitar o regimento e o edital, porque a gente quer que que a entidade tal entre no conselho. Seria mais fácil falar isso, mais honesto falar isso, porque aqui ninguém é criança. Né? Sério, eu realmente não vou admitir que você continue trazendo para o conselho, para essa presidência. Esther, não tem nada a ver uma questão com a outra. Ainda bem que a reunião é gravada, né? E eu posso falar. E eu com certeza, mas Esther, as questões aqui são resolver as problemáticas a tempo, pois o conselho,
Essa composição irá acabar no dia 10. Então, a ideia aqui é apenas, única e exclusivamente, resolver as questões. Divulgaram ontem à noite lá e não pode divulgar agora para o Conselho A da divulgação divulgar dos depois da reunião. eleitos está de acordo com o cronograma divulgado no edital, e ontem foi apurado publicamente na presença de alguns dos conselheiros que quiseram fazer presente. Não existe aqui nenhuma falta de transparência por parte da presidência. Existe falta de transparência, sim. O próximo que está solicitando a palavra, Alexandre. Oi, Ivana, tudo bem? Aqui é Alexandro, representando a Amo Village, e às vezes eu participo desse conselho já há 2 anos e pouco, e é tão triste, né? A gente vê que as pessoas sempre pensam que tem segundas intenções, né? Como eu acabei de escutar aqui agora. E é porque a gente dedica tempo que a gente não tem, né? Para estar aqui e para estar sendo voluntário para a cidade, exatamente para melhorar o bem da cidade. Então, o ponto que está aqui, obviamente, a lei tem que ser respeitada, os editais têm que seguir as regras que têm que ser feitas. Agora, o ponto aqui é que parece que não quer se resolver o problema, a gente não quer avançar, né? A gente tem a oportunidade de ter mais representatividade das associações e entidades difusas, e parece que a luta aqui é o contrário, a gente não sabe por que, parece dar a entender agora, pelo e-mail que eu vi ontem do senhor Eugênio, e também agora na fala da senhora Esther, de que há sempre segundas intenções. Então, é uma pena, eu deixo só aqui o meu registro, espero que a gente consiga resolver isso da melhor maneira possível. Obrigada. O próximo é o Bruno. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, né? Acho que deveria ser sempre um prazer a gente se reunir no Conselho da Cidade, que infelizmente está virando o Conselho da Burocracia, ou o Conselho da Legislação, o Conselho disso, o Conselho daquilo. O que está em discussão aqui, e eu não vou nem mencionar, porque não merece qualquer tipo de menção, essas ilações sobre interesses, sobre vinculações de uns ou de outros, né? Mas o que está em discussão, de forma muito clara, é que tem 3 entidades que se inscreveram no processo e que vão ficar sem vaga, porque uma regra que ninguém aqui votou contra. A senhora que se coloca a favor aí da participação popular se absteve, né, de votar contra a discussão na última reunião, né? Ou seja, todos aqui concordam, né, que deveria a regra ser mudada de proibição para, vamos dizer assim, esqueci como é que foi o nome que a gente... Preferência. Preferência, obrigado. Então, todo mundo aqui concorda, mas agora a burocracia ela é tão necessária, ela é tão útil que eu só posso tomar a decisão depois de publicar no Diário Oficial. Ora, meus senhores, se fosse assim, as leis no Brasil precisavam primeiro ser publicadas para depois ser votadas as emendas. É tão ridícula essa discussão, me parece que falta senso e vergonha na cara, com todo respeito, né? Ao invés de discutir a participação popular, que todos aqui se colocam a favor, agora ficam fazendo esse showzinho que é lamentável. Inclusive, quero, aliás, parabenizar aí, né, a Amo Lagoa foi novamente eleita para estar no Conselho, a gente já sabia, porque ela é mais antiga que um Village, né? Mas seria muito bom que o leste da ilha também pudesse contar com a Amo Village ou com outra associação que possa vir a se cadastrar nessa nova eleição, que eu desejo muito que aconteça, para que a sociedade possa ter o seu peso na discussão do Conselho da Cidade. Parabéns, Ivana, presidente, tem conduzido muito bem, na minha opinião. Parabéns aí ao Alexandre, que conduziu o processo na medida do possível, né, de forma bastante boa. E fica aqui o meu repúdio a essa chicana toda para evitar justamente a participação popular. Olha só, seria muito bom agora que a gente tivesse na participação no plano diretor, poder botar os nomes aí dos conselheiros que estão votando, se manifestando contra a participação popular no Conselho. Obrigado, presidente. Fala isso depois de ter apoiado... A senhora não está... Vamos manter a ordem da palavra, porque senão também vamos começar a falar junto. Mantenha a ordem. Por favor, peça inscrição para se manifestar. Senhora, peça... Eu vou pedir para o João travar o microfone de todo mundo, se for necessário. Eu já travei, tá?
Eu só estou seguindo Obrigada, a ordem da João. palavra. O próximo da ordem da palavra é o Eugênio. Só para esclarecer que aqui ninguém está sendo contra a ampliação da participação das entidades no Conselho, apenas queremos que se respeite a lei, só isso. E isso, no meu ponto de vista, e não estou querendo emperrar nada aqui, meu ponto de vista é que está equivocado. Mas, como foi dito, e eu concordo com a Esther, com outras questões já foram ultrapassadas, já foram feitas aqui sem respeitar a lei, a própria legislação, esse edital, a alteração do regimento, né, e a consequente, o último edital também foi feito da mesma forma, sem respeitar nada. Então, esse vai seguir a mesma tramitação. Eu estou colocando aqui para respeitar a segurança jurídica, só isso, meu ponto de vista. Até para proteger a própria presidência. Se a presidência não quiser se proteger em função disso, beleza. Acho que a gente vai fazer de uma outra forma. Eu, como cidadão, vou tentar ver se consigo, de uma certa forma, levar o conhecimento dos órgãos que fazem a fiscalização. É um direito que me assiste. Eu não estou querendo aqui agredir ninguém, mas como cidadão, e com as leis que fazem parte desse país, eu tenho esse direito. Florianópolis pertence ao Brasil, e dentro dele tem a Constituição que tem que ser respeitada. Bom, é isso que eu estou seguindo, tá? Muito obrigado. Obrigada, Eugênio. Rode? Então, eu vou baixar a mão aqui, eu esqueço. Eu queria trazer duas questões importantes do direito, tá? Porque se fala muito em segurança jurídica. O direito brasileiro, no processo administrativo, tem várias leis que falam da matéria, e uma delas é a lei que regula o processo administrativo federal, e que, por aplicação analógica, é usada no processo administrativo pelos estados, membros e municípios. E aí, a lei é a Lei 9.784, e ela diz no artigo 2º o seguinte, que a administração deve, entre outros, observar a observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados, que é o princípio do formalismo moderado, e a adoção, que combinado com o seguinte item, que também está no artigo 2º, adoção de forma simples, suficiente para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito ao direito dos administrados. Significa dizer que, no processo administrativo em geral, inclusive licitatório e todos os outros procedimentos, os princípios que regem é instrumentalidade das formas e formalismo moderado no controle administrativo do processo. Então, a forma está a serviço da sua função. Quando a gente exige um rol enorme de burocracia, a gente desvirtua a finalidade. O direito brasileiro, assim como em vários países, já superou isso. Tá? Isso não tem nada a ver com insegurança jurídica. E quando não tem prejuízo, eu quero dizer que até no processo penal, quando não há prejuízo, os tribunais têm superado a forma. Então, no processo penal, que é o processo que deve zelar pela segurança jurídica máxima, já se admite uma certa submissão do mérito em relação à forma, muito mais no processo administrativo. Então, assim, o que a gente precisa dizer é que muitas pessoas se utilizam do discurso do pró-forma para, na verdade, fazer um outro tipo de combate, que é a desconformidade em relação ao mérito. Agora, do ponto de vista jurídico, a gente tem amparo jurídico para dizer que dois princípios são informadores do processo administrativo, e nesse ponto não tem por que a gente privilegiar a forma em detrimento da sua finalidade, principalmente porque não tem prejuízo. Obrigada, Rode, pelos esclarecimentos. Alexandro Azevedo está inscrito para falar? Sim, obrigado, presidente Ivana. Só uma ressalva aqui, tá, Eugênio? Eu concordo com os seus pontos a respeito da legalidade, de todos os princípios que têm que ser cumpridos, porém, isso deixa a entender outra coisa quando eu vou ler aqui o seu e-mail de data de ontem, 6 de junho de 2024, onde você diz: pedido especial da Associação de Moradores da Lagoa da Conceição, Lagoa, vinculada ao grupo empresarial existente do Conselho da Cidade. A partir do momento que você faz uma afirmação como essa, num e-mail, que é um documento, onde inclusive parece que está aqui o Ministério Público está em cópia, é onde a gente entende que não há aqui uma intenção de resolver a situação. Há sim uma intenção de prejudicar a situação para que as associações e entidades difusas que você está dizendo e está afirmando que existe um grupo que está vinculado a um grupo empresarial, né, é onde sim se cria que não se está cumprindo a lei à risca para salvaguardar os direitos dos cidadãos da cidade de Florianópolis, mas sim
Porque você está afirmando aqui, com letras, num documento, dizendo que há vínculos e por isso você não quer que isso seja aprovado. É isso que nos dá a entender quando eu leio um e-mail desse, quando eu vejo posicionamentos aqui nessa reunião. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Pessoal, apontadas as questões de ordem, eu vou para a votação dos 2 pontos de pauta. Eu vou passar os documentos que foram encaminhados também pela Secretaria do Conselho da cidade. Considerando a discussão que foi feita até agora, a presidência já entendia dessa forma e continua entendendo que, a partir do momento que se aprova a alteração do regimento, ele já é possível de ser, né, utilizado, sem prejuízo qualquer legal, e sim de puro formalismo. Então, eu vou proceder com as 2 pautas, se assim foi permitido. Bruno, é questão de ordem? Sim, presidente, eu só queria fazer uma emenda, não sei se já está previsto, que as instituições que já se inscreveram no processo atual possam reaproveitar a inscrição, porque isso acaba demandando ali um processo administrativo que, às vezes, como a gente sabe, pode trazer algum prejuízo aí. Poderia reaproveitar das 3 instituições que estariam aptas e que homologadas e que não lograram êxito aí na eleição. Ok, no momento da aprovação do novo edital, a gente tenta incluir essa questão mediante a aprovação do Conselho, ok? Então, a primeira... João, você pode compartilhar a tela com a proposta de alteração do regimento, por favor? Eu posso compartilhar também, se for preciso. Só verifiquem se está ok. Eu estou compartilhando com outro login, tá? Tá ok. Ok. Então, vou ler aqui. A proposta é de alteração do regimento, de acordo com aquilo que já foi aprovado na reunião passada, sobre a alteração da, então, preferência de ocupação de vaga para cada distrito. Ai, abaixa aí, João, para eu conseguir ler, por favor. Não vou ficar aqui adivinhando. E não uma exclusão, né? Então, só para todo mundo ficar ciente, o artigo 1º, o que está se propondo é o artigo 1º altera o parágrafo único do artigo 7º do Regimento Interno do Conselho da Cidade de Florianópolis, aprovado pela Resolução 001, CC 2024, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º, parágrafo único, levando em consideração a subdivisão de cada região em distritos administrativos, com relação a representações do item 4, fica estabelecida a ocupação, preferencialmente, de uma vaga por representante de cada distrito. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, que não será no dia 6, mas sim no dia 7. Eu abro para observações em relação a essa alteração. Miguel? Tá mudo, Miguel. Desculpa. Eu coloquei aí no texto uma proposta de uma forma de abrir uma janela, caso que ainda nessa segunda votação não sejam preenchidas todas as vagas. Pode acontecer, não é? Que feita uma segunda votação, não sejam preenchidas todas as vagas que estão disponíveis. Então, a ABI que represento está fazendo esta proposta aqui, de caso não sejam preenchidas a totalidade das vagas, possam ser preenchidas desta maneira que está colocada ali, habilitando as entidades que já foram votadas, que possam complementar essas vagas. Não sei se estão conseguindo ler aí. Não. Pode compartilhar. Ele colocou no chat, Ivana. Eu compartilhei? Sim. Sim, está no chat, Miguel. Precisando. Essa sugestão depende da alteração no regimento interno, né? Sim. Na verdade, para esse pleito já não seria possível, né, Miguel? Seria para os próximos. Isso fica claro. Presidente, eu levantei, se a senhora me permitir. Pode falar, Bruno. Desculpa que eu quero complementar aqui. O que vai acontecer se as vagas não forem preenchidas na sua totalidade novamente?
Posso só ajudar, colega Miguel? É o seguinte, a tua proposta está dividida em basicamente 2 pontos, né? O primeiro é aumentar a janela de inscrição e a segunda sugestão é permitir que a entidade mude de categoria. Eu acho que a primeira sugestão, ela é absolutamente necessária. Se não houver preenchimento das vagas, que a gente possa dilatar o prazo para que até que uma instituição ou todas possam ocupar as vagas. Há que mudar de categoria, se eu entendi corretamente, Miguel? Não estou propondo mudar de categoria, não. Posso me manifestar aqui? Então não entendi a segunda parte. Eu também não entendi a segunda parte. É o seguinte, pessoal. O que ele está propondo é alguma coisa no sentido de que após essa segunda eleição complementar não haja o complemento das vagas, que as entidades que, porventura, não foram eleitas agora em virtude dessa limitação possam ocupar as vagas, ainda assim vagas, né? Não é isso, Miguel? Por aí, né? Não, essa seria uma. Isso. O caso ainda não fossem preenchidas, habilitar a entidades que já foram votadas, que já estão votadas, a ocupar essas vagas disponíveis. Eu estou entendendo que é a mesma sugestão do Bruno. É a mesma coisa, mesmo, né? Não. Para outro distrito. Desde que se cumpra o requisito, desculpa... Restantes de suas regiões, o Miguel escreveu. É isso, Miguel? É da própria região. Que é a mesma coisa que o Bruno solicitou, certo? Pelo menos dentro da uma reinscrição, né? Oi? Manter a inscrição, sim, é isso aí. Não precisa se forem as entidades que já foram aprovadas e já concorreram e foram votadas, não precisam repetir a inscrição. Sim. Mas acho que isso pode estar constando no edital e não no regimento, né? Isso é no momento do edital, no meu ponto de vista. Mas... Alexandre. Não, na verdade era só... É a Luísa ali. Tá. Essa sugestão que o Miguel está propondo e que o Bruno já pincelou antes é algo que deve ser contemplado, em meu entendimento, no edital. Mas, assim, só para ilustrar para o Miguel, né? Miguel, essa tua sugestão, ela resolveria, por exemplo, o caso de coqueiros, ou melhor, do continente, porque tiveram 2 de coqueiros, só que apenas uma pôde ser eleita. Então, a segunda de coqueiros entraria também como eleita e a gente não precisaria ter uma reunião para o continente. Isso também aconteceria na parte leste, na região leste, onde nós tivemos 2 associações da Lagoa da Conceição. Se a gente aplica essa regra, então as 2 também são eleitas e a gente também não precisa ter eleição para leste. Na região central também, mais uma instituição da Trindade, né, do Distrito Trindade, seria eleita, e aí a gente também não precisaria ter eleição na parte central. Porém, nos ingleses, a gente só teve uma candidatura, né? Então, a gente vai precisar, de qualquer maneira, ter outros, no mínimo, 2 candidatos do norte da ilha, tá? Então, o que eu acredito se a gente flexibiliza no edital, como o Bruno mencionou, a possibilidade de aproveitarmos as inscrições já efetuadas no processo, nós temos candidatos suficientes e, claro, em aprovando a alteração do regimento, nós já teríamos candidatos para compor a região, no mínimo, né? Claro, aguardando novas inscrições para concorrerem no pleito. Mas, no mínimo, teríamos para a região central, para a região continental e para a região leste, né? E daí a gente só aguardaria novas inscrições, no mínimo, novamente, deixando claro, para instituições no norte da ilha, tá? Então, eu acredito que são 2 momentos. Essa sugestão do Miguel deve ser apreciada no edital, né? Mas ela é importante de ser apreciada. E o meu nome, me apresentando, já fui citado como o cara que falou anteriormente, né? Eu não me apresentei, então, me apresentando, meu nome é Alexandre Félix, eu sou geógrafo da Prefeitura Municipal de Florianópolis e estou assessorando
aqui a reunião de hoje, presidindo a comissão eleitoral do Conselho da Cidade. Então, o cara se chama Alexandre Félix. ¿Puede ligar a cámara? Obrigada, Alexandre. Miguel, eu entendo, assim como o Alexandre, que a gente precisa primeiro votar a alteração do regimento e aí sim partir para o novo edital eleitoral, ok? Que daí essas regras sim estariam lá. Mais alguma consideração em relação à alteração do regimento? Conforme dito? Conforme lido aqui? Não? Então, eu vou partir para a votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Quem tiver alguma coisa contrária, levanta a mãozinha. Abstenções, depois, por favor, falem na sequência. Ok? Então, a Esther é contrária, os demais a favor, com exceção das abstenções, que vão ser faladas agora. Abstenção pelo Eugênio. É isso? Mais alguém se abstém? Por favor, colocar no chat. Não? Ok, então, fica aprovada a alteração da resolução do regimento interno. Eu vou passar, então, para a pauta número 2, que é a aprovação do novo edital eleitoral suplementar para ocupação de vagas das representações da sociedade civil por regionais. João, pode colocar na tela novamente para a gente ler rapidamente? Ok, então. Vou pular os considerandos, vou direto para o edital. Então, nós convocaríamos uma eleição complementar para 5 cadeiras que ficaram vagas na eleição atual. Pode passar. O artigo 1º, então, cadastrar as entidades de sociedade civil organizada interessadas em participar do processo eleitoral, que elegerá as entidades representantes que compelerão o Conselho da Cidade. As entidades poderão se cadastrar para participar do processo eleitoral como candidata à vaga no Conselho da Cidade ou somente como volante. Talvez aqui a gente inclua, então, a sugestão do Miguel e do Bruno em relação ao reaproveitamento da inscrição realizada na eleição de fato e não nessa que vai ser uma complementar. Miguel, pode falar. Não, eu gostaria que o Bruno explicasse novamente qual é a proposta dele. Posso resumir aqui, Miguel, da seguinte forma. Todas as entidades homologadas entraram no site da prefeitura e fizeram upload de diversos documentos que foram avaliados pela comissão eleitoral. Basta agora a prefeitura mandar um e-mail a essas entidades perguntando se elas desejam se reinscrever e a entidade responde que sim, né, que gostaria de se reinscrever, então a inscrição seria reaproveitada com todos os documentos e etc., que já foram feitos upload anteriormente. Essa é a minha sugestão. É o que eu coloquei na segunda parte, então. Isso, exatamente. Então, Bruno, só deixando claro que seriam esse e-mail e esse reaproveitamento seriam apenas dentro dessas categorias: região central, região norte da ilha, região continental e região leste, porque nas demais segmentos, né, nós já temos definição de acordo com o eleitoral de ontem. Sim, onde que tem vaga para cobrir somente. Isso, importante. Podemos adicionar, então, esse parágrafo ali, João, e... Eu vou pedir para o Alexandre adicionar, que ele está com o texto em edição, eu só estou para visualização. Eu posso adicionar, sim, esse texto, eu só não sei se aqui nesse ponto ou mais na frente do edital, né, prevendo o reaproveitamento das inscrições, porque tem uma parte lá que é das inscrições, daí eu acho que ali naquele texto das inscrições, aí sim a gente inclui. Eu vi. Tá. Podemos continuar a leitura?
Artigo 2º, eleger em evento público em caráter suplementar as representações da sociedade civil organizada para a composição do Conselho da Cidade, conforme previsto pela Lei Complementar 482, alterada pela 739 de 2014, e Decreto 18279 de 2018, sendo 5 representações da sociedade civil organizada de regionais distribuídas da seguinte forma: uma da região central, 2 da região norte da ilha, uma da região continental e uma da região leste da ilha, parágrafo único, levando em consideração a subdivisão de cada região em distritos administrativos com relação às representações do item 4, fica estabelecida a ocupação preferencialmente de uma vaga por representante de cada distrito. Alguma alteração nesse artigo? Hélio, pode falar. Essa questão desse parágrafo único aí, é que, no meu entendimento, talvez poderia haver uma explicação, seriam 2 parágrafos. Esse primeiro parágrafo, ou o segundo parágrafo, explicando que a preferência se dará em razão, alguma coisa desse tipo, entendeu? Só para ficar mais claro. Fica com uma sugestão para esclarecer mais, para não dar dúvida em relação ao preferencialmente. Como se dará preferencialmente isso aí? Entendi. Mas eu acho que será que não segue as mesmas regras das eleições, que é a data, a entidade criada mais antiga e por aí vai? Pode que ser. já é a regra posta da eleição? Tem que ser, não. Eu acho que pode, né? Eu acho que pelo que desculpa, se me permitem, né? Pelo que o Hélio está mencionando, por o caso da Lagoa da Conceição, vou citar o caso do continente, por exemplo, da região continental. Nós já temos uma de coqueiros, e nós temos uma homologada de coqueiros, que se quiser participar novamente do pleito, né, já vai estar homologada a candidatura em virtude da homologação anterior. Porém, se uma outra candidatura do Distrito Estreito se candidatar também e apenas concorrendo às duas, como é preferencialmente, a do Estreito teria prerrogativa sobre a de coqueiros, em virtude de já existir uma de coqueiros eleita, né? Eu acho que esse esclarecimento deve ser posto, talvez, aqui. Ok, temos outros inscritos aqui. Miguel? No, pregunta más en ese sentido también. ¿Qué acontece, por ejemplo, en el caso de la región central, que tiene una vaga ainda disponible? ¿Qué acontece si los distritos todos tienen entidades que ya están aprobadas y votadas? Si ellas pueden voltar a concorrer por esa vaga, ¿cómo que fica? A gente está estabelecendo agora, Miguel, mas o meu entendimento é que aqueles que já estão compondo o conselho, obviamente que já estão compondo, porque já ganharam, e aqueles que não ganharam as eleições, que não estão compondo, eles poderiam, se manifestar interesse, concorrer à vaga novamente. Ajá. Sería interesante ter o conhecimento justamente do resultado agora, né? Sim, ele vai ser publicado hoje, Miguel. Se vocês quiserem, a gente coloca aqui na tela para vocês verem, tá? Aqui no chat. Agradeço. Eu já coloco no chat. O Alexandre, Alexandra, obrigado, Ivan. É só para reforçar esse ponto do Miguel, eu acho que a única coisa, Miguel, é que tem que ser respeitado são os critérios de regiões, né? Então, regiões e distritos das regiões. Então, acho que esse é o ponto aqui. O caso da Lagoa, eu vou usar o nosso exemplo, que eu acho que é mais fácil. Nós temos 2 entidades que são do leste da ilha, porém são do mesmo distrito, né? Então, agora mudando para preferencialmente, as entidades podem. Se houver uma entidade da Barra da Lagoa, uma entidade de outro distrito da região leste, que ótimo, acho ótimo, mas a nossa preocupação aqui é que as associações e entidades difusas, elas têm uma maior representatividade dentro do conselho, né? Então, acho que a gente dá oportunidade para 2 coisas. Uma, outra associação que eventualmente seja de outro distrito possa participar. Se não houver, preferencialmente vai ter uma entidade que pode fazer peso no conselho, sendo do leste da ilha, mas não do mesmo distrito. É isso. Obrigado. Mais alguma questão, conselheiros?
Então, vou passar para o próximo artigo. Artigo 3º, para se candidatar ao Conselho da Cidade ou se cadastrar apenas com direito ao voto, as entidades da sociedade civil organizada deverão estar constituídas no município há pelo menos 24 meses, a contar da publicação deste edital. Não está aparecendo aqui para mim o artigo 3º. Desculpa, que eu estou lendo aqui no meu... Obrigado. As entidades a serem cadastradas devem obrigatoriamente ter objetivos ou atividades vinculadas à questão do desenvolvimento urbano no município de Florianópolis, assim como estarem atuantes nos últimos 2 anos. Na verdade, é a mesma edital, tá? A gente só alterou só a suplementação. Pode baixar, João. As entidades interessadas deverão protocolar suas inscrições através do portal da PMF, em link a ser disponibilizado anteriormente ao período da inscrição, que ocorrerá entre os dias 11 e 17 de junho de 2024, nos termos desse edital. Parágrafo único. Não serão aceitas inscrições fora do prazo previsto do presente edital. 6º, no ato da inscrição, as entidades interessadas deverão protocolar as seguintes documentações: uma via preenchida da ficha de inscrição, parte integrante deste edital, e disponível no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis, uma cópia do documento de identificação com foto e CPF, do responsável legal da entidade e do substituto legal imediato, uma cópia da ata de eleição e posse atual da diretoria da entidade, devidamente registrada em cartório, uma cópia do Estatuto da Cidade ou documentação de constituição comprovante do área de atuação, segmento da sociedade civil que pertence e data da constituição, uma cópia do CNPJ atualizado, uma cópia do documento que comprove a atuação de entidades no município de Florianópolis, tais como atas de reuniões e eventos promovidos relacionados ao desenvolvimento urbano nos últimos 2 anos, uma cópia do comprovante de endereço da entidade, uma via de ofício assinada pelo responsável legal e endereçada à comissão eleitoral, indicando o nome da pessoa que representará a entidade no processo de eleição do Conselho da Cidade, uma cópia da documentação de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço e representante indicado pela entidade para participar do processo de eleição do Conselho da Cidade. Alguma questão em relação à documentação? Vou passando. Somente serão aceitos para protocolos documentos digitais em formato PDF com tamanho máximo de 10 MB. O município disponibilizará formulário próprio para a ficha de inscrição. Pode passar. Estão dispensados de apresentar os documentos previstos no inciso 6º do artigo 6º deste edital as entidades que integram o Conselho da Cidade no mandato entre 2022 a 2024. Essa é uma questão, todo mundo entendeu, né? Acho. Alguma questão em relação a esse parágrafo? Oi, Ivana. É só um detalhezinho. Eu acho que ali o parágrafo 2 anterior, desculpa, o formulário eu acho que pode ser excluído, que já deu dúvida, porque a gente já tem um formulário online. Agora o Alexandre sabe disso. Esse parágrafo 2 a gente pode excluir. Eu também entendo que pode ser excluído. Eu não consigo editar, Alexandre, se tu puder abrir para mim, por favor. Eu vou editar aqui agora, eu liberei aqui para mim. Ok. Alguém contrário à exclusão do parágrafo 2º? Eu posso excluir? Pode. Depois a gente altera as numerações. Ele não tá, como ele está com modo de apresentação, não deixa eu excluir aqui. Mas eu excluo na sequência. Ok, parágrafo 2º excluído. Estão dispensados de apresentar os documentos previstos no artigo 4 do inciso 6º do artigo 6º desse edital, as entidades que integram o Conselho da Cidade no mandato entre 2022 a 2024. Entendido? Parágrafo 4º. No dia da inscrição, a entidade deverá indicar seus representantes, titular e suplente, que deverão cumprir os seguintes requisitos: residir no município de Florianópolis, não ocupar emprego, cargo ou função pública do Poder Executivo ou Legislativo Municipal, ter idade mínima de 18 anos. Artigo 7º. Serão aceitos para fim de comprovação de endereço: conta de água, conta de luz, conta de gás encanado, conta de telefone, boleto de condomínio, conta de internet fixa ou TV a cabo, boleto de cobrança de plano de saúde, contrato de locação com firma reconhecida em cartório e correspondência de instituição bancária. Considera-se válido para comprovação de endereço e documentação expedida em 90 dias que antecederem o protocolo de inscrição, não dispondo de documento que comprove o endereço, poderá o interessado utilizar comprovante em nome de terceiro, desde que acompanhado da declaração do titular com firma reconhecida, como forma de comprovar endereço no local, sendo que as informações fornecidas pelo cidadão têm presunção de veracidade, respondendo os declarantes no âmbito civil, administrativo e criminal por eventuais divergências constatadas. Eu acho que é alguma questão em relação a esse artigo?
Eu acho que aqui a gente poderia incluir o artigo proposto pelo Miguel e pelo Bruno, que as inscrições já realizadas para cada, né, das regiões, para cada cadeira que estão abertas, poderão ser reutilizadas, mediante manifestação de interesse da entidade. As homologadas, obviamente. Todos concordam? Quem não concorda, levanta a mão, por favor. Iremos acrescentar aqui, então, um artigo com essa redação. Pode falar, Alexandre. Ivana, só um importante aqui deixar registrado. Hoje estou aqui como suplente da Lagoa, então o Bruno teve que sair, então meu voto entra como suplente aí da Lagoa, tá? Só para deixar registrado. Ok, obrigada, Alexandre. Nós vamos incluir aqui, então, um artigo informando que as inscrições já realizadas para o pleito original homologadas poderão ser reaproveitadas com manifestação de interesse da entidade pelo mesmo prazo de inscrição ali de cima, que é até o dia 17 de junho. Ok? Da homologação e do cadastramento, Miguel, pode falar. Está mudo. Que esa nueva inscripción sería válida para disputar esas vagas que están pendientes de preenchimiento. Claro, sim. O sea que entidades que ya participaron y fueron homologadas pueden volver a participar para disputar esas vagas pendentes. Ok. Nós iremos acrescentar esse artigo. ¿Esto va a ser acrescentado en cuál archivo? Nós vamos colocar um artigo, vamos incluir um artigo. João, você consegue incluir já com a redação para a gente já aprovar? Por favor. Não consigo aqui na apresentação, teria que fechar a apresentação, editar. Fecha a apresentação. Eu fecho e abro aqui, eu compartilho. Isso. Tá, e eu vou escrevendo aqui, daí depois a gente volta a compartilhar. Eu compartilho aqui. Eu faço o artigo 8º, então, na sequência. Pode fazer o artigo 8º. Ok. Então, como que ficou o texto? As inscrições previamente homologadas pelo pleito original Original. para as vagas não preenchidas. Pode falar, Alexandre. Oi, Ivana, agora é a Luísa. O Alexandre está finalizando aqui a alteração do que foi falado, dos artigos, e aí logo a gente já consegue enviar. Então, assim, ó, Ivana, o que eu sugiro? A gente lê todo o edital. E depois passa naqueles que a gente vai alterar. Isso, depois a gente volta no que a gente alterou. Ok, então artigo 8º. A análise da documentação e a homologação das inscrições serão de responsabilidade da comissão eleitoral a ser designada por ato administrativo do chefe do Executivo Municipal. A comissão eleitoral será formada por 5 servidores municipais de carreira designados pelo chefe do Executivo Municipal. Os resultados preliminares das inscrições homologadas e indeferidas será publicado pela comissão eleitoral no Diário Oficial Eletrônico no dia 19 de junho de 2024. As entidades que tiveram suas inscrições indeferidas poderão interpor recurso junto à comissão eleitoral, devendo este ser anexado no processo ou presencialmente no protocolo do GAPRE. Rua Conselheiro Mafra, 656, tá lá. A homologação final das inscrições será divulgada no dia 25 de junho de 2024 no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Não serão homologadas inscrições com documentação incompleta, não cabendo recurso neste caso. Alguma questão em relação a esses artigos, do 8º ao 12º? Não podia fazer em vez de alterar tudo, fazer só a publicação das alterações? As seguintes alterações... Não, porque é um edital novo. Um edital novo. Ali só vamos corrigir ali, o Alexandre também, artigo 11 é junho, tá, tem só corrigir um erro de português ali.
Sim. Das eleições. As entidades que tiveram suas inscrições homologadas terão direito a voto dentro do seu segmento. No dia da eleição, terá direito a voto responsável legal da entidade ou substituto imediato. E, na ausência deste, o representante indicado pela entidade na ficha de inscrição. Cada representação cadastrada e homologada com direito a voto poderá votar em até 10 representantes entre todos os indicados dentro do seu segmento, sendo eleitos aqueles os mais votados, conforme artigo 308 da Lei Complementar 482, alterado pela 739. Em caso de empate no número de votos entre duas ou mais representações, adotar-se-á como critério de desempate a data mais antiga de constituição oficial, comprovada por meio da documentação entregue no ato da inscrição. As eleições se darão por meio de evento público a ser realizado no dia 27 de junho de 2024, das 9 às 18 horas, na Prefeitura Municipal de Florianópolis, Rua Conselheiro Mafra, 656, Centro, etc. O início das apurações dos votos pela Comissão Eleitoral iniciará às 18 horas do dia 27 de junho, na Prefeitura Municipal de Florianópolis. Os resultados das eleições serão publicados no Diário Oficial do Município no dia 28 de junho de 2014. Alguma questão em relação a esses artigos, do 13 ao 17? Continuo, então. A posse das entidades que compararão o Conselho da Cidade se dará por meio do ato do prefeito municipal. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Eleitoral. E seria isso. Nenhuma questão? Então, vamos só aguardar o Alexandre. Temos aqui... desculpa. Temos aqui já pronta a redação. Coloca... Tu não consegue colocar no arquivo, Alexandre? Eu tenho um arquivo... Foi mexido algo nesse arquivo aqui, porque eu trabalhei no arquivo que eu tinha aí. Alexandre, coloca no chat, então. Eu vou fazer o seguinte, eu pintei em vermelho no doc que eu tenho aqui. Daí a gente copia e cola depois para esse artigo. Tá, mas a gente precisa aprovar, eu preciso passar a redação só. Coloca no chat, por favor. Tá. Tá, deixa esse primeiro. Não, deixa só esse primeiro. Deixa. Som. Tá aberto o áudio de vocês, Luiz. Eu tô vendo aqui. Pessoal, a primeira alteração seria lá no artigo 2º. Ivana, se tu puderes ir para o artigo 2º. Aquela observação inicialmente que o Miguel mencionou, né? A gente transforma esse parágrafo, e o Hélio também, a gente transforma esse parágrafo único em 2 parágrafos. O parágrafo único vira o parágrafo 1º, sem alteração nenhuma. Depois a gente insere o parágrafo 2º. Tendo em vista a eleição de candidaturas efetivadas nessas 4 regiões, os distritos das respectivas entidades que já se encontram representados e devem ser observados como critério de exclusão da regra preferencial expressa no parágrafo anterior. Ou seja, caso do continente, né? Como já temos uma eleita por coqueiros, se tiver alguma representação do estreito, ela vai ter prerrogativa mediante a restrição de coqueiros que perdeu, em virtude do fato que estreito é um outro distrito, entendeu? Então, aqui ele garante Alexandre. Esse critério de exclusão. Só Ivana, dá um zoom, que eu coloquei o texto no teu texto que está em apresentação. Deu? Tá dando para ler? Sim. Pessoal, está em vermelho o que vai ser excluído, né? Certo? Isso. E o em azul é o que vai ser adicionado. Não, mas é o parágrafo 2º, né? É o artigo 2º, né? O parágrafo único vira parágrafo tá 1º certo. e mantém a redação. Mas tá é do certo, artigo 1º. Tá certo, então. Não, do artigo 2º. Então, é isso que eu... Então É do artigo 2º. Vamos corrigir aqui. Então, isso aqui se mantém. Esse aqui se exclui, correto? Vou colocar em vermelho aqui, tá? Na verdade, ele só modifica o título do parágrafo, em vez de único, vira primeiro. Sim. Então, eu vou já excluir, tá? Para não ter problema.
Ô, pessoal, acho que está tendo uma falha de comunicação aí. Vamos repetir. O parágrafo único do artigo 1º permanece, afinal, ou é excluído? O parágrafo único do permanece. segundo que a gente está alterando. Permanece. Não, deixa eu só explicar para o Hélio. Hélio, o parágrafo único, como a gente vai acrescentar mais de um parágrafo, ele não pode ser parágrafo único. Entende? Não, eu estou falando do primeiro artigo. Não, do primeiro artigo. Isso. Tá. O primeiro se mantém, parágrafo único do primeiro artigo se mantém, Perfeito. e o parágrafo único do artigo 2 saiu e deu entrada aos 2 parágrafos que estão na tela. Perfeito. Ok, alguma objeção? Só um momento, deixa ler. Deixa. No puede ser colocado de una forma más directa, en vez de colocar deben ser observados como criterios de exclusión, de regla, no falar pela negativa, sino falar pela afirmativa. O sea, que aquellas entidades que fueron inscritas y no fueron electas pueden concorrer nuevamente en la vaga que está disponible, tanto en el caso de la región central, cuanto na continental, quanto na leste. Mas, ô Miguel, entendo a tua colocação, mas aí seriam misturar várias coisas num único tópico. Aqui a gente só está mencionando sobre a regra de preferência, né? Isso que tu está falando vai estar aparecendo no próximo item que a gente reformou a redação, tá? No próximo item de redação vai estar dito isso. Lá nas inscrições, Miguel. Isso. Ah, vai complementar lá na frente? Sim. Vão ser complementados em 2 etapas. Tá, vamos lá. Ok, então, essa é a redação do artigo 2º. O parágrafo 1º fica sem sentido, né? Fica estabelecida a ocupação preferencialmente de uma vaga, né? Mais de uma vaga? Como era proibido mais de uma vaga. É preferencialmente de uma vaga por representante de cada distrito. Tá. Desculpe. Ok. A outra regra vai vir aqui. A gente vai excluir, então, o parágrafo 2º aqui, que a gente não vai disponibilizar a ficha de inscrição, porque o próprio sistema já faz isso por nós. E nós vamos incluir o artigo 8º aqui. Alexandre, pode passar a redação? Ivana, a minha sugestão não é incluir no artigo 8º, porque eu estava lá na sala fazendo a redação. A minha sugestão seria, só deixa eu ver onde que eu coloquei aqui, no artigo 5º. Percebam ali o artigo 5º, ó. Seria transformar o parágrafo único em parágrafo 1º e incluir o parágrafo 2º, tá? Então, eu vou copiar o texto também. Eu vou copiar o texto aqui. Opa, desculpa, copiei mesmo, foi mal. Desculpem, ignorem isso que eu botei no chat. Agora foi. Tem alguém com o áudio ligado? Não. Eu estou com o microfone ligado, eu já vou atualizar ali o texto, tá? Ah, tá. Então, seria no artigo 5º, pessoal, tá? No artigo 5º, como vocês estão vendo ali, o parágrafo único a gente converteria em parágrafo 1º e acrescentaria um parágrafo 2º para garantir a homologação das candidaturas pré-existentes, tá? Daí com a redação que o João já vai colocar ali para vocês. Então, a redação seria: as entidades homologadas no processo régido pela resolução
regido pela resolução número 00224, que não foram eleitas e que estejam habilitadas a concorrerem neste pleito, poderão, mediante manifestação de interesse, validar sua candidatura com o reaproveitamento dos documentos e análise já efetivado. Eu acho que falta só a data de o prazo para a data de manifestação de interesse, Alexandre. Daí seria associado ao prazo de inscrição, né? Mas acho que tem que deixar claro. Então, coloca referente até a data limite do prazo de inscrição. Pode ser, pode acrescentar essa redação, João, direto aí no texto? Deixa eu ver como é que ficaria ali. Onde a gente pode validar a candidatura mediante reaproveitamento dos documentos e análise já efetivados até a data limite de inscrição? Não, eu acho que isso é até... mediante manifestação de interesse, realizada até a data limite de inscrição. Vírgula de novo? Isso. Validar essa candidatura mediante reaproveitamento dos documentos e análises já efetivados. Alguma questão em relação... Alguma questão que alguém queira apresentar em relação a essa redação? Miguel? Não, é que eu entendo que a manifestação de interesse para participar na nova votação, como não precisa apresentar nenhuma documentação, não vai ter uma inscrição para a segunda votação? Não tem que ter uma inscrição? Miguel, a ideia seria, como mencionado anteriormente, como agora nós temos um sistema digital que nos permite notificar dentro do processo, a gente, no primeiro dia de inscrição, nós notificaríamos as instituições já homologadas e criaríamos uma tarefa no primeiro dia da inscrição para essa instituição responder. A partir do momento que ela respondesse com ok, tem um interesse em concorrer, aí a gente homologa ela. Tá. Entendeu? Ok. Mais alguma manifestação? Ok, então vou seguir para a aprovação do edital de eleição suplementar para o novo mandato do Conselho das Cidades. Aqueles que são a favor, por favor, fiquem como está. Aqueles que são contra, manifestem. Em seguida, eu abro para abstenção. Então, a Esther manifestou-se contra. A princípio, só ela. Eu abro agora para manifestação de abstenção. A Procoqueiros é contra também. Por favor, eu botei aqui no chat. Eu queria que consignasse na ata, por favor. Ok, Procoqueiros contra também. A Mágoa também, com esse atropelamento aí, assim, também não concorda como está sendo conduzido, né? Acho que teria que ter mais tempo até para analisar melhor o que está sendo alterado aí. Então, nesse atropelo todo, eu não concordo com essa votação hoje, dessa forma. Ok, vamos registrar o voto. Eugênio, eu só não entendi se o teu é contra ou é abstenção. É abstenção. E eu gostaria que ficasse registrado em ata que a nossa contestação não é contra a ampliação das instituições, mas relativo ao ato legal presente no segundo ponto de pauta. Ok. O edital eleitoral suplementar não respeitou o rito legal perfeito quanto aos princípios administrativos e constitucional relativo à publicação, bem como desrespeitou o artigo 21 da Lei Orgânica do município de Florianópolis e o artigo 2º da própria resolução da resolução 03, correto, quando determina em seu artigo 2º que a publicação entrará em vigor após a sua publicação. Não foi publicado e nós estamos discutindo esse segundo ponto. Essa é a minha contestação, que eu gostaria que ficasse registrado em ata. Obrigado. Ok, faremos o registro. Conselheiros, finalizadas as 2 votações, são os 2 pontos de pauta hoje. Se mais alguém quiser fazer uma manifestação complementar, só para a gente finalizar a reunião. Miguel? Pergunto, quando que vai ser, a gente vai receber esse edital novamente, corrigido?
Ele já está corrigido, Miguel, a gente já aprovou, a gente vai publicar. Quando que a gente recebe? Gente, hoje a gente vai publicar a alteração do regimento interno em Diário Oficial, tá? Esse edital eu já posso editar, é só mudar, tirar esse amarelo aqui, ele já está pronto. A gente já encaminha para vocês e ele vai ser publicado na segunda-feira. Segunda, dia 10, e aí o prazo de inscrição inicia na terça, dia 11. Esther? Eu quero saber quando é que nós vamos aprovar as atas e ter as gravações das reuniões. Ô, Esther, conforme o regimento interno, tá valendo ali, a gente tem 20 dias para apresentar, 20 dias corridos, tá? Isso foi até alterado no último, inclusive foi um objeto de discussão, 20 dias para entregar a ata, tá? E também até respondendo uma questão, Esther, eu não estou mais como funcionário do município, eu estou como secretário do conselho, tá? Então, nem sou comissionado. Tá? Então, eu estou tentando conciliar o meu trabalho aqui no Estado com as reuniões do conselho. Muito obrigada, João, pelo seu... Bom, mas então é o seguinte, vocês vão publicar essas eu estou falando porque, assim, falaram que nós estávamos causando celeuma aqui. Eu e o Eugênio já tínhamos encaminhado esse tipo de denúncia, está tramitando no Ministério Público, inclusive, porque já ocorreu na última vez. Foi publicado no Diário Oficial a alteração do regimento e o edital das eleições antes de aprovar as atas, né? Então, agora estão fazendo a mesma coisa. Então, vão correr para aprovar a ata, essa alteração no regimento, vão correr para aprovar, para publicar no Diário Oficial o novo edital, mas não corre para aprovar a ata. A gente vai aprovar. Não, aí a ata tem que respeitar o procedimento de 20 dias e não sei o quê. Mas para publicação no edital não precisa respeitar a lei, o que diz no Código Civil. A gente está dentro do prazo, Esther. Obrigada pela manifestação. Eugênio? Não, só para concordar com a Esther, é que é muito esquisito a ata, as duas atas, tanto a ata da última reunião como a ata nesse momento, ser aprovada pela próxima legislatura. Como é que a próxima legislatura vai aprovar a ata? Vai ter uma outra reunião, então, posterior, para a gente aprovar? Uma reunião ordinária? A presidência vai verificar os procedimentos corretos, Eugênio, mas com certeza as atas vão ser aprovadas. Pessoal, obrigada Ivana, por essa legislatura ou pela próxima legislatura? Porque nós discutimos são aqui... os conselheiros que devem aprovar a ata. São os conselheiros dessa legislatura que devem aprovar a ata, e não os conselheiros da próxima legislatura. Ok. Nós faremos o procedimento, a gente vai estudar o procedimento legal. Pessoal, obrigada a todos pelas manifestações finais do Conselho. Convido todos para, na próxima sexta-feira, dia 14, se eu não me engano, 14 de junho, às 11 horas, no auditório da Prefeitura, na Rua Conselheira Mafra 656, para o evento de posse do novo mandato e de encerramento do mandato atual. Obrigada a todos e bom final de semana. Bom final de semana a todos aí. Parabéns pela condução. Parabéns pela condução. Até mais, tchau. Tchau.